Oi, turma do livro Quem Ama Educa e Samitiba. Quanta briga! Irmãos discutem, entram em conflito e não raramente partem para a briga. Confronto físico, porém, os pais não devem permitir de jeito nenhum, para os filhos não aprenderem o caminho da violência. Criança que não sossega enquanto não dá um soco em outra precisa ser contida. Pai, mãe ou qualquer adulto próximo deve interferir. Os pais devem separar os brinquedos dizendo em alto, os briguentos, dizendo em alto e bom som: não admito briga. Não é dando palmadas nem cascudos que se acaba com uma briga, pois não é se mostrando violento que o pai porá fim à violência entre os filhos. Ânimos serenados, os pais devem propor atividades em comum para os irmãos, em que cada um faz uma parte e que os obriguem a repensar ou pelo menos arcar com o mal-estar causado pela briga. Estudar no mesmo quarto, lavar, enxugar a louça, ver TV na sala com a família. Se a briga provocou ferimentos, o agressor ajuda a fazer curativos no ferido. De que adianta isolar o agressor no quarto? Que correlação ele fará entre esse tipo de castigo que está sofrendo e o ferimento que causou? Se a briga foi com filhos de outras pessoas, informe-se antes de tomar qualquer atitude para, por exemplo, não fazer o papel ridículo de ter acreditado uma versão mentirosa do próprio filho. Com risadas e caretas, uma criança que estava na mesa de um restaurante começou a brincar com outra sentada numa mesa próxima. De repente, uma delas não aguentou a brincadeira e se queixou com a mãe de que a outra estava lhe mostrando a língua. A mulher se levantou e foi como uma bala, até a outra mesa tomar satisfações. Dedo em riste apontado para a criança, no meio de outros adultos da mesa, vociferou: por que você está mostrando a língua para o meu filho? Todos ficaram paralisados diante da insólita situação. O que essa criança aprendeu ao instigar a mãe contra outras pessoas? Essa mãe está tornando o filho feliz? Como alguém pode ser feliz sacaneando os outros? Por qualquer contrariedade, saca uma arma contra a pessoa com quem está brincando? Ninguém pode ser feliz agindo assim. O que consegue é satisfação imediata diante de uma contrariedade, mas para isso dependeu da mãe. Uma criança feliz resolve situações como essa de maneira muito mais adequada. Crianças não são indiferentes a outras crianças. Falam-se, tocam-se, provocam-se, agridem-se. O filho único nem sempre se exercita assim. Às vezes não sabe brincar. Não entende que cada momento tem uma vantagem e ela é trocada pela desvantagem e vice-versa. O filho reclama que o amiguinho da escola bateu nele. A mãe já corre até lá para falar com a professora. Quer que a outra criança sofra, mas quem garante que não foi seu filho que começou? Em geral, quem tira satisfações é a mãe. Em gesto, deseduca. A verdadeira educação consiste em saber o que houve para conferir se o filho está certo ou errado, em vez de acreditar piamente nas suas palavras e se sujeitar a ser usado como arma dos desejos da criança, nem sempre lícitos. Então veja assim, criança briga o tempo todo, gente. E faz parte da brincadeira deles, né? Eles não sabem qual é o momento que tem que parar a brincadeira para não virar briga. Eu sempre ouvia minha mãe falando assim, quando eu brincava com meu pai, de lutinha, né? A gente brincava de fazer cosquinha um no outro. E às vezes eu saía chorando, lógico, meu pai tinha a mão mais pesada do que a minha. Às vezes ele me segurava, né? Aquilo me incomodava na hora de me segurar, que ele não deixava eu fazer cosquinha nele. E aí eu chorava. Aí a minha mãe, sempre que a gente ia brincar de colocar a mão no outro, minha mãe falava assim: olha, vocês dois parem antes de começar o choro, hein? Porque senão vai sobrar para os dois. A minha mãe tratava meu pai como se fosse uma criança. Então só o fato da minha mãe falar brava para mim, né? Que eu tinha que parar antes do choro, já não tinha choro. Já sabia que se tivesse choro ia ter talvez umas palmadas na bunda. Mas muitas das vezes nem isso acontecia, só o fato dela falar grosso. Eu já ficava com receio da minha mãe brigar comigo. Então eu não queria que ela brigasse comigo, a gente também não levava as brincadeiras até o fim, até chegar na hora do choro. Eu era filha única até então. Quando eu tive meu filho, a mesma coisa, eu falava pro meu marido. Falava, cuidado com essas brincadeiras, que eu não quero ver choro dentro de casa. Né? As brincadeiras têm que ir até onde está saudável para os dois. Se vê que vai dar briga, se vê que já vai machucar, para. Vocês sabem a hora certa de parar. Só que na verdade a criança não sabe. Né? O adulto e a criança, o adulto deveria saber. Meu marido também era outro crianção, então era outro que eu tinha que falar, agora chega.
Na sala de aula, o professor também tem que ver a hora de parar, né? Tá vendo que tá dando uma discussão, tá vendo que um tá instigando o outro, cutucando o outro, vai lá e para. Para com as provocações antes delas se prolongar. Então, tudo que você evita, você não precisa punir depois. Isso serve de regra para tudo e qualquer coisa na sociedade, no meio da escolar, na família. É uma regra que todo mundo deveria pensar sobre ela. Prevenir é melhor que remediar, né? Então, para não haver briga, vamos instruir, vamos ensinar que tem um momento certo de parar. E todo mundo sabe o seu limite. Tá vendo que é brincadeira? Então vai brincando até enquanto não fere o outro. Se você tá ferindo o outro, já não é brincadeira. Né? Que nem essa questão do bullying. Se fala muito hoje em bullying. Na minha época era normal, né? Eu era tida baleia, aquela bomba que ia explodir, de tão gorda que eu era. Tinha o magricelo, tinha o branquelo, né? Então, na nossa época era diferente. A gente ficava um pouco aborrecido, mas passava. Não ficava ninguém traumatizado. Hoje a coisa se estende a tal ponto da molecada ficar filmando, postando na internet, ridicularizando. Aí isso é um bullying de fato, né? Porque aí já passou da brincadeira. Aí já é um momento de constrangimento para o outro, de verdade, né? Não existe acertos aí, só tem erro. Então acaba dando também briga inclusive na justiça. Então essas brigas podem muito bem ser evitadas quando se trabalha amizade, equilíbrio, paz, solidariedade, caridade, né? Quando você trabalha amor ao próximo, os valores, princípios com as crianças em sala de aula, não tem briga. Pelo contrário, eu sempre tive na sala de aula os meninos muito protetores das meninas. Quando eles iam para o recreio, eles ficavam vigiando as meninas, não deixava ninguém chegar perto. Parecia tudo irmão. Irmão ciumento ainda. Entre eles brincavam, às vezes dava aquela discussão por causa de cartinha, né? Ou por conta de jogo, na educação física, mas não de chegar ao ponto de agredir. E quando tinha, que às vezes aparece um santo, né? Que vem já com aquela coisa da violência na família e ele acaba expondo isso na sala de aula. Esses eu trazia mais para perto. Eu colocava para sentar mais perto de mim, então eu já ia ali pedindo ajuda para ele, eu ia orientando o que pode, o que não pode, o que está certo, o que está errado. Quando eu via que ele estava bonzinho, que ele estava preparado, aí eu colocava ele no meio do grupo. Mas de início, na minha sala, eu fazia 2 grupões. Então, o certo na sala de aula é isso aqui, né? As carteiras viradas para o professor. Eu fazia o contrário, fazia isso aqui. Falava, criança ficava de frente para a criança, até o fundo da sala. Então, eu fazia 2 grupões. Nesses grupos, eu fazia os grupos produtivos. Então, criança que já é alfabetizada com aquele que ainda está se alfabetizando. Criança que sabe matemática com quem não sabe matemática. Porque esses grupos produtivos são aqueles que um vai ajudando o outro. A partir do momento que você ensina a criança que um precisa do outro, não tem briga. Porque o que precisa vai ser humilde, ele vai ter que ser humilde para ter ajuda. O que sabe vai ter que ser solidário para aquele que não sabe, ele vai ter que ter paciência, tolerância. Então você vai equilibrando a sala de aula. Quando você vê que está perdendo, um está perdendo a paciência com o outro, você tira, coloca em outro lugar, troca, né? A criança não tem que sentar ali e ficar ali. Ele é dono daquele lugar enquanto está sendo produtivo. Se vê que não está dando muito certo, troca, fulaninho vai para outro lugar, do outro lugar vem para cá. Né? Você vai mexer nessas peças. Eu tinha um controle no papel, escrito o local de o lugar de cada criança. E o porquê que aquela criança estava ali. Então, eu fazia um relatório breve de cada criança e aquilo ali ia me norteando. Então, aquele que já ia desenvolvendo português lá, na leitura, e estava com uma pessoa, estava com um aluno que estava ajudando ele. Se ele desenvolveu, não tem mais o porquê dele ficar ali. Então, eu tirava ele dali e colocava ele para ajudar um outro que tem mais dificuldade do que ele. Então, eu sempre modificava as crianças no sentido de que todos juntos iam crescer. Um precisava do outro, eu sempre coloquei isso. Vocês precisam de vocês, de um do outro, né? Se eu faltar, a professora que chegar aqui falar para vocês podem ir no banheiro, vocês podem ficar em pé, vocês podem bagunçar, porque tem professor e professor, né? Tem professor que chega lá e fala, quero mais, só quero ganhar meu dinheiro. Tô só substituindo mesmo, a sala não é minha,
Então eu falava, eu preparava eles inclusive para esse tipo de professor. Falava, o dia que eu não estiver aqui, vocês vão agir como se eu estivesse. Vocês vão ser amigos, vão se proteger, vão continuar fazendo lição, como se eu estivesse aqui. Teve um período que eu tive que ficar 3 meses fora, porque meu pai ficou internado e eu fui para o hospital com meu pai e fiquei internada com ele. Nos 3 meses que eu fiquei no hospital, eles faziam a prece de abertura da aula, eles faziam o hino nacional e a professora não estava presente, eu estava no hospital. Eles mandavam a professora que estava substituindo filmar para poder mandar para mim, para mostrar que eles estavam na mesma rotina. Então eles caminharam sozinhos, 3 meses. Vocês já viram isso? Uma sala de aula caminhar sozinha 3 meses, sem a professora? A professora substituta não tinha trabalho nenhum. Eu falava para ela, olha, tem isso aqui de lição para dar. Você só desenrola a lição. Ela passava a lição e eles trabalhavam sozinhos praticamente. Ela não teve trabalho nenhum com a turma. Disciplina, bagunça, briga, nunca. Porque eu trabalhei a prevenção. Eu trabalhei com as crianças aquela coisa da conscientização. O que vocês estão fazendo aqui? Não é estudar? Então estuda. Se vocês perderem tempo a brigar na violência, se vocês perderem tempo na brincadeira sem graça, porque brincar um pouquinho, todo mundo quer brincar e é saudável. Agora, se você quiser ficar aqui brincando na hora errada, sem estudar, o que você vai ser lá na frente? Quando você for procurar emprego, você vai levar o seu certificado brincando com o patrão? Você não vai conseguir entrar. Então, sempre levando a conscientização da criança, desde pequenininha, mostrando para ela que ela tem responsabilidades. E uma das responsabilidades é respeitar o seu próximo. Quando você respeita o seu próximo, você também é respeitado. Então, não tinha bullying, não tinha piada, não tinha apelidos, não tinha. Minha sala não é que é a sala perfeita, não, mas não tinha. Eu não posso contar aquilo que não existiu, né? Quando um se estranhava com o outro, logo em seguida eu entrava em cena, porque eu estava sempre atenta, né? Eu sabia de onde que partiu, porque o que acontece é assim, Joãozinho e Zezinho, né? Joãozinho provoca Zezinho, Zezinho provoca Joãozinho, e assim vai, até chegar a hora que o Joãozinho vai lá e puxa o caderno do Zezinho, rasga. Aí o Zezinho chega em casa e fala, mãe, o Joãozinho rasgou meu caderno. Com medo de apanhar, medo da mãe brigar, ele não vai falar que foi ele que começou a provocar o Joãozinho, que eles estavam brincando. Ele não vai fazer isso. Ele vai chegar em casa e vai falar para a mãe, mãe, ele rasgou meu caderno. A mãe vai fazer o quê? Eu vou lá onde já se viu, porque a professora não viu um negócio desse? O que a professora estava fazendo que a professora não viu isso? A professora viu, a professora chamou a atenção, porém ela virava para a lousa e eles ficavam na provocação. Ela baixava a cabeça para fazer o documento dela na mesa dela, eles ficavam na provocação. Por mais que ela chamasse a atenção, eles fazem. A criança faz arte até não querer mais. E aí a culpa é da professora que não viu nada. A culpa é do Joãozinho que rasgou o caderno do Zezinho. E o Zezinho? E a mãe às vezes não quer entender isso. A mãe quer achar um culpado e principalmente quer punir esse culpado, né? Então a mãe não admite de maneira nenhuma que o filho dela saia lesado sem que ela também vá lesar o outro. Ao contrário deveria ser. Ah, rasgou seu caderno? Poxa, então agora você vai pedir para a professora para não sentar perto dele ou para conversar com ele. Você vai lá e resolve isso, porque se foi você que veio com o problema, você tem que resolver esse problema. Uma vez eu estava lavando o quintal na calçada, né? Aí passou uma professora e falou assim, Patrícia, você não vai lá na escola? O diretor quer falar com você. E eu, como trabalhei na escola, né, eu falei assim, mas eu já exonerei, eu não tenho nada para falar com o diretor, não. Ela falou, não, é a respeito do seu filho. Eu falei, Rafael não me falou nada. Aí entrei e perguntei para ele, falei, o que foi que aconteceu? Por que você não me deu o recado? O diretor quer falar comigo o quê? Não, aí ele já começou a chorar. Ele tinha medo de mim pra caramba, né, porque eu pegava muito no pé. Aí eu falei assim, olha, se você tiver na razão, ótimo para você, eu vou dar um jeito. Se você não tiver na sua razão, você me conta direito essa situação. Porque se você não tiver na sua razão, aí o negócio vai engrossar pro teu lado. Eu não vou te dar razão sem você ter. Conta, o que foi que aconteceu? Aí ele contou, tal, mas chorando, né, daquele jeito, não conseguia entender direito. Falei, eu vou na escola Cheguei lá, perguntei pro professor da sala. Eu estava adiantando aula, eu não vi direito.
Pergunta para a inspetora, eu não estava por perto, também não vi direito. Fui lá perguntar pro garoto. Falei, aí rapazinho, o que foi que aconteceu aqui? Não, porque ele fez isso. Aí eu olhava pro meu filho, você fez isso? Não, isso eu fiz. Agora isso que ele tá falando, eu não fiz. Quer dizer, dentro de um conflito como esse, que eu não tô perto, ninguém viu. E a criança, cada um, né, puxando o seu lado. Cheguei no diretor, o diretor falou para mim assim, você vai ter que assinar uma advertência aqui, porque os dois brigaram. Eu falei, eu não vou assinar advertência. Inspetor não viu. Professor que deveria estar na sala de aula não estava, não viu. O aluno, que supostamente seja o agressor, e o meu filho, supostamente o agressor, cada um conta um pedaço da história. Não dá para entender o que realmente aconteceu. E eu vou assinar que o meu filho está errado? Não, isso eu não vou fazer. Agora a gente pode fazer o seguinte, vamos corrigir os dois, né? Assinar isso daqui, para mim não quer dizer nada. Mas eu não vou fazer porque ninguém sabe direito o que aconteceu. Agora, a gente pode corrigir, né? E corrigir, eu corrijo o meu e vocês corrigem esse garoto aí. Chama a mãe para ser corrigido ele também. Eu vou corrigir o meu. O meu não vai se meter mais em encrenca nunca mais aqui dentro dessa escola. Ele vai entrar e vai sair da escola sem dar novidade. Agora, corrija esse. A questão de advertência, para mim, não quer dizer nada. A não ser que fosse algo que você falasse, não, eu vi o Rafael fazer, aí eu assinaria. Mas como vocês... E eu não pude corrigir meu filho como deveria, né? Dando bronca, tá? Eu tive que sentar com ele e falar, olha, pelo sim, pelo não, eu não quero que aconteça mais. Se você vê que vai dar problema, não brinca. Se você vê que a criatura não é para ser amigo, não chegue perto. Tem pessoas e pessoas, e fui orientando. E sempre eu ia na escola, e sempre eu ia lá para ver aula, para ver professor. Aí eu comecei a ficar aí em volta da escola, inclusive na educação física, que tinha muito nóia em volta da quadra, para ver o comportamento do meu filho. Para eu poder tirar um termômetro, porque dentro de casa todos eles são santos, todos os filhos são. Mas na escola o comportamento muda, diante dos colegas eles mudam o comportamento de verdade. E os meus alunos, já no caso do filho, foi isso que aconteceu, né? Eu resolvi dessa forma, foi corrigindo, foi cortando as asinhas para que ela não crescesse. Filho único, não sabia brincar com os outros, talvez ele podia ter brincado de uma maneira estúpida, não sei. Eu acredito que realmente o que tem acontecido no dia foi a falta do professor na sala de aula, que isso pesa muito, né? E a criançada fica à vontade para fazer brincadeira sem graça. E da brincadeira alguém sai ferido. E nessa de sair ferido aí sai as porradas, porque não aceita a brincadeira até o final, né? Eu acredito que tenha ido para esse lado. Bom, enfim, na sala de aula eu já evitava. Na sala de aula eu já não deixava que as brincadeiras se estendessem. Aqui em casa, com o pai dele, quando eu via que os dois estavam brincando demais, fazendo cosquinha demais, eu falava, ixi, vai sair briga. Aí eu cortava. Quando eu brincava demais com meu pai, minha mãe via que um ia se ferir, geralmente a criança, né, porque o pai era mais forte, a mãe falava, para. Então é o prevenir. É a única maneira de evitar. E se evita, não tem estresse, porque aí você não tem que corrigir. Mas desde que não tenha evitado e aconteceu a briga, besteira também querer separar. Aí é o contrário. Brigou, agora só vamos fazer as pazes. Você machucou teu colega, você vai agora ajudar a passar pomada nele, lavar o braço dele, né? Se você brigou dentro de casa com o teu irmão, então agora os dois vão lá, um vai varrer e o outro vai pegar a sujeira do quintal. Um vai lavar a louça e o outro vai secar. É colocar os dois juntos. Teve uma história uma vez, eu acho que é história, né? Não vi. Teve uma professora, tem professor e professor, eu não duvido, mas também não vi, então não posso falar que realmente aconteceu. Tem uma professora que foi no extremo, os moleques viviam brigando na sala de aula, viviam provocando na hora da fila, na hora do recreio, na hora de fazer lição, os moleques eram terríveis, eles viviam se provocando. Aí um dia ela ficou tão doida que ela catou uma corda da educação física e amarrou os dois meninos na corda. Falou, agora vocês dois vão ficar juntinhos, eu quero ver vocês dois brigarem. Isso aí é a história que o pessoal conta, né? Mas levando para o lado sério da coisa, é mais ou menos isso, né? Se briga, aí é que tem que ficar junto, não ficar colado lá, amarrado na corda, não, gente. Mas tem que ficar junto para poder se dar bem, né? A gente vive em comunidade, a gente vive em sociedade, a gente vive em grupos, não tem como viver sozinho.
Então tem que saber lidar com as dores, tem que saber lidar com o sorriso, né? Não é só flores, né? O relacionamento com as pessoas, elas são, às vezes elas são doloridas e as pessoas têm que estar preparadas para isso, né? Tem a história dos porcos espinhos, né? Eu acho que vocês já devem conhecer essa historinha aí. Eles viviam numa região muito gelada e porco espinho espeta, né? A pele deles é uns espetinhos. E na região onde eles estavam, estava um gelo danado, um frio danado, e eles, né, sabendo que eles iam morrer se ficasse um longe do outro, não tinha como se cobrir, não tinha como se esquentar. E aí eles decidiram o quê? Se grudar, né? Os porcos se juntaram, mesmo com os espinhos, um apertando o outro, sangrando, mas o calor do corpo de um porco-espinho com o outro esquentava. Foi o que fez eles sobreviverem à época do gelo. Mesmo através das dores, do sofrimento que um causava o outro através dos espinhos, eles conseguiram se salvar, porque eles se juntaram. Então ninguém nasceu para ficar sozinho, nós precisamos uns dos outros. E às vezes existe a questão do machucar, né? Porque não vai ser toda hora que vai ser flor, que vai ser amor, que vai ser, né, um conto de fada. Não, vai ter os momentos que vão se estranhar, vai ter o momento de um causar dor ao outro. Mas o importante é que continue se aquecendo juntos, né? A gente não pode deixar de acreditar que nós somos pessoas com raciocínio, né, e com coração. A gente não pode agir como selvagem. Ah, brigou, então separa, não olha mais na cara. Não, não é assim. As pessoas vão ferir umas às outras. Em alguma maneira vai acontecer. Mas nem por isso precisa se isolar, né? Eu conheço pessoas que são traumatizadas, que falam assim: ah, eu sofri um relacionamento, nunca mais eu quero ter relacionamento na minha vida. Nunca mais eu quero namorar. É absurdo isso. Não é porque aconteceu com uma que vai acontecer com a segunda, com a terceira. São tentativas de viver junto com alguém. Sofrimento faz parte e ele também faz a gente crescer, né? Agora não pode chegar ao ponto das brigas, né? De violência, de tapa, e não digo desse jeito, mas algumas dores as pessoas vão trazer e a gente também vai oferecer. É interessante que a gente saiba relevar, perdoar, né? As brigas, elas têm que vir de alguma forma para ensinar a pessoa a não brigar. E se der para evitar, melhor. Aí cabe ao professor, ao pai e à mãe estar sempre atento para orientar para que as situações não sejam frequentes e quando acontecer, saber sair dela sem piorar, né? Fiquem com Deus.